Que bom que você veio aqui. Falaram para mim não me demorar muito, senão não vai dar para comer todo aquele bolo até hoje meia-noite. Opa, isso é bom, né? Amém. E a Paula tem que viajar ainda, né, Paula? Por isso eu trouxe duas folhinhas só pequenininhas. Mas é legal, é interessante. Mais uma vez, né, como a Patrícia falou, a mestra de cerimônias falou, né? Da importância que vocês têm para cada um, para mim e para minha esposa, né? Como vocês são especiais, como Deus colocou vocês nos nossos caminhos, a forma como vocês nos receberam e receberam os nossos filhos, tudo isso tem um grande peso, tudo isso tem um grande valor. Então, por isso e tantas outras razões e motivos, vocês moram aqui, tá? Eu queria ler aqui Marcos 10. Alguns versículos só que eu vou ler. Como eu falei, não vou me demorar muito, talvez 1 hora e meia. Sumiu aqui. Marcos 10, 29. Jesus respondeu. Marcos 10, 29, se quiser acompanhar na Bíblia. No final a gente vai passar salva também, né? Para quem não sabe o que é salva, vai ficar salvo, tá? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Quando foi nos proposto isso há 20 anos atrás, e eu sou, ou era, tanto quanto legalista, radical, preciso, em muitas situações, ver para crer. E eu fiquei orando a Deus, e orando, e orando, e orando. Um dia ele trouxe um rema, né? Alguns conhecem como rema. E foi isso que me fez, de ímpeto, poder vir para cá. E tinha consciência de que eu ia precisar trabalhar fora, né? Porque alguém tinha que trabalhar naquela casa. Filhos pequenos, novos, né? E a gente veio espionar a terra primeiro, fomos recebidos por os guerreiros ali, que nos receberam, glória a Deus por isso. E começamos um trabalho. Eu queria fazer uma observação, uma colocação para você. Você trabalha numa empresa, essa empresa é multinacional, e ela chega para você e diz: nós estamos abrindo uma outra unidade lá em tal lugar, mas como essa unidade ela está começando e tal, então você vai ganhar menos da metade do que você ganha aqui, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que alugar carro e tudo mais, você que vai ter que ralar, e no final, como aquela unidade é uma unidade só experimental, você vai ser mandado embora. Quem de vocês iria para esse novo trabalho, essa nova opção, essa nova oportunidade que estaria surgindo? É uma oportunidade para louco, de louco para louco, né? Então eu penso que um dos motivos que Deus muitas vezes não fala para você e para mim, tudo aquilo ou que está nos esperando, é por causa que muitas vezes nós vamos fugir, nós vamos correr, nós vamos adiar, nós vamos deixar para lá, e provavelmente ele não falou por causa disso. Então eu sabia que tinha vindo até Arapoti para trabalhar, para dar continuidade a um trabalho, uma obra que já estava ocorrendo lá. E na realidade isso foi apenas uma das coisas, né, para a qual eu vim para cá.
andar com algumas pessoas, alguns amigos, mas principalmente eu entendi e criei nesses dias, que eu digo nesses dias dessa semana, que eu vim para cá para experimentar um nível maior de Deus sobre a minha vida. Naquela época, naquele tempo ainda, é um fato, né, que se prega ali sobre Ezequiel, se não me falha a memória, 37 ou 47, que fala que você vai andando e tem um rio, né, aí você vai, pisa ali, na água vai até a sua canela, depois vai até o joelho, depois até a cintura, e chega um momento que você não consegue mais andar, porque alguns dizem, interpretam dessa forma, que então você é conduzido pelo Espírito Santo, completamente imerso. Então, em alguns momentos, queridos, Deus vai apenas dizer, vai, como falou para Abraão, vai. E foi isso que ele fez com ele. Falou, bom, entendemos que foi Deus, né, depois de 8 meses mais ou menos, desceu o óleo sobre a nossa cabeça, e eu entendo hoje que realmente Deus me tirou de um lugar de comodismo, de um lugar de passividade, de um lugar onde eu estava muito focado em algumas coisas como trabalho, e Ele me trouxe para cá para trabalhar um pouquinho mais ainda. Se já não era suficiente estar trabalhando e cansando e suando lá, Ele me trouxe aqui para ralar um pouquinho mais. Mas Deus normalmente não diz para a gente o que Ele deseja que vai acontecer. Eu não comprei um Porsche, eu não fiquei rico, eu não adquiri muitos bens, muitas riquezas, e eu não sabia que ia ocorrer tudo isso no meio do caminho. Mas uma das coisas eu sabia, que Deus estaria comigo, Deus estaria com a minha esposa, Deus estaria onde eu estivesse. Assim como essa convicção e essa certeza que eu penso que Abraão também teve, que Deus estaria comigo. E ao final de tudo isso, talvez, puxa vida, mas a igreja não expandiu, a igreja não cresceu, porque na realidade hoje o que vale, o que importa, um dos valores da sociedade é que para você ser bem sucedido, então você tem que andar com uma roupa de marca, você tem que andar com um carro valioso, você tem que ter um imóvel grande e assim por diante. Só que isso no reino de Deus não é assim, é diferente. Mas eu penso que sobre todas as coisas nós tínhamos consciência de que nós estávamos no centro da vontade de Deus. Então o centro da vontade de Deus nem muitas vezes vai ser agradável. O centro da vontade de Deus muitas vezes não vai ser gostoso, não vai ter um cheiro bom, não vai ser apaziguável, mas você vai ter consciência que Deus estará com você. Uma das coisas que eu vim para cá aprender é pregar, e eu não aprendi até hoje a pregar, nem criar esposo, nem fazer nada, mas aí surgiu algumas oportunidades de falar à frente para algumas pessoas de vez em quando. E eu penso que talvez isso foi só um trampolim, né? Eu creio no meu espírito que isso foi só um trampolim para mim, para minha esposa lá para frente. Então eu vim aqui para também conhecer vocês. Eu vim aqui para conhecer vocês. Eu vim aqui para conhecer o seu dia aqui, Dona Hera. Eu sou muito grato e louvo a Deus porque eu vim aqui conhecer você. Conhecer você, conhecer você, conhecer você. Deus me deu essa oportunidade. No reino de Deus a gente vê algumas coisas que parecem que são bizarras, antagônicas, mas é uma oportunidade que Deus está dando. Como no curso do Habitudes, que eu sempre faço essa reflexão, a oportunidade é aquela estátua que não tem cabelo atrás, se você deixa ela passar. E eu, graças a Deus, Deus não me deixou passar desta oportunidade de vir e te conhecer. E você é importante para mim, você é importante para minha esposa, você é importante para os meus filhos. Por isso que nós estamos aqui, porque Deus olha para nós. Então eu vim aqui para tentar aprender a pregar, eu não consegui ainda, mas eu vim aqui para sair do meu comodismo. Deus me enviou aqui para aprender a Bíblia, mas acima de todas as coisas também Deus me trouxe aqui para me converter ao Evangelho reformado. Não só me converter à Bíblia, mas me converter ao Evangelho, me converter ao Jesus ressuscitado. Deus me trouxe aqui para me dar algumas oportunidades. Então, muitas coisas, muitas vezes que nós pensamos que não tem que ser assim, e tem que ser desse jeito, tem que ser assado. No reino de Deus, ou com Deus, ele é um pouco diferente. E que a gente espera muitas vezes, muitas coisas de uma determinada forma,
mas para Deus é diferente. Né? Assim como Jonas estava fugindo para não empregar para os ninivitas, porque ele tinha mágoa, tinha ódio deles. Então, Deus enviou alguém, uma pessoa só, para salvar uma cidade inteira, e Deus me enviou aqui. Bem-aventurado é aquele que me reconheceu e me recebeu como profeta de Deus. Bem-aventurado é aquele que pôde experimentar o que eu tinha para falar, porque eu entendo que Deus me usou em algum tempo para isso. Bem-aventurado é aquele que aceitou a repreensão. Uma das coisas que eu vim aqui para que Deus pudesse mudar, que normalmente eu olhava para você assim, não sei se você lembra, eu olhava para você assim, cara de bravo, igual meu pai tinha. E daí minha esposa sorria, e eu voltei sorria. Não sei como é que está hoje, não sei como é que você está vivendo hoje, se o semblante de repente já está diferente ou não, porque talvez Deus tenha mudado. Ele muda lá dentro para sair de fora alguma coisa. Ainda estou na prensa, ainda estou na prensa do Senhor, para que possa sair cada vez mais um óleo refinado, um óleo fino. Então hoje talvez eu não olhe muito um cara de bravo para você, é porque a minha esposa me ajudou. Né? Quem acha uma esposa, acha um bem precioso. E Deus me deu um dos melhores, o melhor fruto, né? A melhor pessoa, a melhor ovelha que Ele tinha. Uma das coisas que eu aprendi aqui também é que vocês nunca foram meus. Vocês nunca foram minhas ovelhas. Nunca foram os meus discípulos. Vocês foram de Jesus. Vocês foram e continuam sendo de Deus. Vocês são de Jesus. Eu era apenas um co-participante da obra de Cristo na vida de cada um de vocês. Então, eu entendi que não é minha a igreja. E que a igreja não é isso aqui. Mas a igreja é a minha família, junto com a tua família reunida. Nós formamos a igreja. Então, isso também Deus me ajudou a entender e aprender aqui. Talvez eu sou um afortunado, um bem-aventurado, porque se Deus fez alguma coisa na sua vida, Ele fez muito mais na minha. Abriu os meus olhos para me converter, para alinhar a minha rota com a rota dele. Então Deus fez muita coisa na minha vida. Eu espero e creio e sei e tenho certeza absoluta que Ele fez na vida de algumas pessoas. Que não foi em vão a nossa vida aqui. Então eu vim aqui para me converter ao Evangelho verdadeiro. Eu vim aqui para fazer ações, né? Ações sociais com algumas pessoas. Eu vim aqui para ter uma família reunida. Muitas vezes nessa caminhada aqui eu não sabia o que fazer. Muitas vezes nessa caminhada aqui eu não sabia o que pregar, mas Deus sabia. Eu não sabia como discipular, mas Deus sabia. Então eu estava numa escola e continuo nessa escola para aprender o que é e como é o reino de Deus, o que é e como é a família. Uma das coisas que eu aprendi aqui sobre o governo de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem tira, é Deus quem dá, é Deus quem executa, é Deus quem faz tudo. Eu apenas, como falei, era um instrumento de Deus para que as coisas pudessem acontecer. Não só na sua vida, mas principalmente na minha vida e na vida da minha família. Aí, eu quero ler mais um texto, e praticamente esse texto é um texto onde a gente ouviu, a gente recebeu nesses dias, Atos 20. Se eu demorar muito, e corta o microfone, tá? 17. Atos 20, 17 diz: em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Era a despedida de Paulo.
Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província de Arapoti. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda humildade, com lágrimas, e isso apesar de tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Jesus, no Senhor Jesus. Agora vou para Jerusalém. Daria para parafrasear aqui agora. Agora vou para Curitiba, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado de prisões, sofrimentos que estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo, hoje, se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável. Entenderam, né? Se algum de vocês se perder, eu já não sou mais o responsável, porque eu anunciei o Evangelho de Deus, eu falei da palavra, principalmente nos últimos 2 anos. Pois eu não deixei de anunciar o Evangelho. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes por meio de vocês e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e também lembrem durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudar-nos a progredir espiritualmente, pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo, tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Então, assim como Deus traz uma palavra específica, Deus também traz uma direção em que quem sou eu para impedir a obra de Deus a ficar aqui atrapalhando o Senhor. Por isso é que vocês são enviados. Né? Há mais ou menos 1 ano e meio, todo domingo, nós lemos no nosso ministério que Mateus 28:19 diz que Jesus Cristo nos envia. Então, cada um de vocês, principalmente os que permaneceram até o fim, são enviados. São enviados a outro ministério, são enviados à cidade, são enviados para realizar e continuar a realizar a obra de Deus, são enviados para amar, são enviados para servir, são enviados para a comunhão, para comungar. Todos nós somos enviados todos os dias. E cada um vai ser enviado. Então, não foi 20 anos de escassez, não foi 20 anos de derrota, não foi 20 anos de frustração, no começo foi. Oh Deus, quando é que o Senhor vai aumentar essa igreja? Mas os planos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é provada. E os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor também são muito mais altos que os nossos pensamentos. E a gente pensa de um jeito, de uma forma humana, mesquinha, egoísta. E Deus tem algo muito maior e muito melhor sempre. Muito maior e muito melhor sempre. Então, eu deixo uma equipe de servos que estão sendo enviados para somar, para abençoar,
para fazer a diferença aonde forem. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de conhecer a dona Herna, seu Dick, a sua família. Obrigado por conhecer a família do seu William, do seu William. Que chique, né? Ficou bonito, né? Ficou isso. De poder estar junto com eles, nos momentos também que foi difícil, e assim como eles estavam conosco também, alguns momentos foram difíceis. Muito obrigado pelo Conselho de Pastores estar sendo representado aqui pelo seu pastor maior. E a cada um de vocês que estão aqui, eu agradeço. A gente sempre prezava muito por esses momentos de comunhão, estarmos juntos. Não deixem de se reunir. Não deixem de comungarem juntos. Não deixem de passar mensagem para os outros. Não deixem para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixem de enviar uma mensagem para os amigos, para os pais, para as pessoas. Esse tipo de coisa nós já sabemos há muitas décadas, mas muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que é mais importante, aquilo que tem valor para Deus, que é a família, que são os amigos, que é uma mensagem, de orar por alguém, de abençoar, principalmente financeiramente. Não deixem de praticar essas coisas que vocês viram e ouviram de mim. Não deixem de ceder o carro de vocês para as pessoas. Não deixem de abrir a porta da casa de vocês para as pessoas. Não deixem. Só quero fazer uma oração. Posso fazer uma oração? Posso? Pai, obrigado pela vida de cada um que está aqui. Senhor, obrigado porque se está acontecendo isso aqui, porque o Senhor já sonhava lá atrás. E o Senhor deu a graça, a condição e a permissão para que tudo isso acontecesse. Deus, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, porque cada um aqui é enviado pelo Senhor. Cada um aqui é resgatado pelo Senhor. Cada um aqui é redimido pelo Senhor. Eu te louvo, te exalto e oro para que o Senhor continue a guardar, a selar cada um, a aproximar cada vez mais cada um e os seus corações do Senhor. Eu oro, Pai amado, assim como Jesus orou pelos seus discípulos, que nenhum se perca, Deus, mas que todos sejam achados pelo Teu Espírito Santo. Que cada um possa ser guardado, Pai amado, para que naquele glorioso dia, cada um possa estar junto com o Senhor e estar ali à mesa, aquela mesa grande e farta. Obrigado, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade, em nome de Jesus.